Bom, meu nome é Matheus de Paula Moreira, sejam bem-vindos ao meu vídeo. Eu vou falar um pouquinho aqui com vocês sobre o milho híbrido, como que se obtém e como você vai levar a sua lavoura a ter um bom potencial produtivo. Então, o milho ele é um dos cereais mais consumidos do mundo e é de grande importância econômica. Atualmente, o uso do milho se dá principalmente na base de alimentação animal, devido à sua grande fonte de energia. Também possui grande importância na alimentação humana, sendo que ele serve como ingrediente na fabricação de biscoitos, pães, farinhas, bolos, entre outros alimentos. E desde 2012, a sua utilização na produção de etanol vem crescendo muito. Aqui eu trouxe um gráfico comparativo entre a primeira e segunda safra de milho no Brasil, onde a gente vê claramente o aumento na produção, principalmente na segunda safra. Esse aumento se dá pelo melhoramento genético das plantas, que vem trazendo no mercado aí híbridos cada vez mais produtivos e mais precoces. Dentro de um programa de melhoramento, é fundamental a gente conhecer o sistema reprodutivo da planta, porque é ele que vai indicar para a gente o tipo de cultivar e as estratégias do programa. Então, o milho é uma planta alógama. O que é isso? A planta alógama é ela que se reproduz com a taxa maior que 95% por fecundação cruzada. Fecundação cruzada é quando a planta cruza com uma outra planta. Então, o que é um híbrido? O que é um híbrido de milho? O híbrido de milho é uma planta produzida através do cruzamento entre duas linhagens. Então, o que é uma linhagem? Uma linhagem é uma planta que possui aproximadamente 100% dos locos em homozigose. Então, quais são as etapas na obtenção de um híbrido? Então, primeiro, você vai obter a linhagem através de sucessivas autofecundação. Uma autofecundação é você cruzar a planta com ela mesma. No caso do milho, você vai pegar a parte masculina do milho, que é o pendão, vai cruzar com a parte feminina, que é a espiga, e vai cruzar isso da mesma planta. Feito isso, você vai partir para o cruzamento entre linhagens. Através desse cruzamento entre linhagens, você vai obter diferentes híbridos que a gente vai abordar. Um deles é o híbrido simples, que seria o cruzamento entre duas linhagens, como mostra na imagem. A gente tem a linhagem A, vai cruzar com a linhagem B, a gente vai gerar um híbrido simples. O híbrido triplo, que é o cruzamento de uma linhagem com um híbrido simples. Esse híbrido simples, vale lembrar que o cruzamento é proveniente do cruzamento entre duas linhagens. A gente tem também o híbrido duplo, que é o cruzamento de dois híbridos simples. Então, a gente traz esse gráfico aqui, que é muito importante na hora do produtor escolher o cultivar a ser plantado em sua propriedade. A gente tem aí, representando o HS, o híbrido simples, HT, o híbrido triplo, e HD, o híbrido duplo. Isso a gente tem as VPA, a variedade. O híbrido simples, ele é o mais produtivo deles, né? É o mais uniforme, devido à base genética ser mais estreita, porém ele é mais exigente em tecnologia, ele é mais exigente em clima, manejo, aplicação de defensivo, e isso eleva o custo de produção do híbrido. Além disso, a sua semente é mais cara do que os demais. O híbrido triplo, ele é bom em potencial produtivo, ele possui uma boa uniformidade, ele exige menos em tecnologia do que o híbrido simples, devido à sua boa adaptação a condições adversas de clima e, e, e a fertilidade do solo, porém ele é menos produtivo do que o híbrido simples. No cenário atual, quase que os produtores não optam pelo cultivo de híbrido duplo, visto que na primeira safra eles optam pelo cultivo de híbrido simples devido a condições adversas, condições climáticas adversas, condições climáticas melhores, né? E na safrinha,
a gente tem um maior estresse climático. Aí os produtores estão optando pelo híbrido triplo, porque é um material que contém uma maior rusticidade a esses estresses. E alguns pequenos produtores estão utilizando mais as variedades EPA, devido ao baixo custo e a resposta que elas estão dando. Então, feito a escolha de qual cultivar utilizar, você tem que garantir um bom potencial produtivo para a sua lavoura. Então, a gente vai abordar alguns tópicos aí que são importantes a gente estar avaliando. Primeiro, a gente tem as características químicas do solo que estão relacionadas com a fertilidade, ou seja, a capacidade que o solo tem em ceder nutrientes para as plantas. O solo ele tem uma fertilidade natural que é proveniente do material de origem dele, mais ambiente e organismos, micro-organismos presentes no solo. Então, seria seria bom você realizar uma análise química do solo para você ver os nutrientes disponíveis e fornecer os que estão necessitando. Então, você vai fazer uma adubação adequada para o seu solo. As características físicas do solo estão relacionadas com a textura, estrutura, a densidade, porosidade e permeabilidade do solo. A gente pode lembrar que as características físicas são é difícil reverter. Uma vez que está ruim a estrutura física do solo, é difícil você reverter. Então, é sempre bom você manter sempre o seu solo coberto, você optar por um cultivo mínimo ou um plantio direto, para você não ter problemas como esse da foto aí na imagem à direita, onde a gente tem uma planta que não desenvolveu bem as suas raízes. Logo, essa planta ela não vai absorver bem os nutrientes, ela não vai absorver bem a água, então ela não vai desenvolver um potencial produtivo bom. A gente tem aqui o déficit hídrico, que está diretamente relacionada ao rendimento de grãos. Ela vai provocar uma redução na expansão das folhas, uma redução do aproveitamento dos nutrientes pela planta, vai diminuir a área fotossintética da planta. Então, é fundamental aí a gente estar abordando esse tópico. E a gente passa para os produtores que a gente tem que fazer um planejamento correto da época de plantio para pegar a época das águas, né? Ou então optar por uma irrigação. Outro tópico importante seria a densidade de plantas, que seria o número de plantas por unidade de área, que a gente vê aí cada vez mais os produtores querendo colocar uma grande quantidade de planta em sua área. Então, a gente tem que lembrar que o número de plantas está relacionado com a capacidade da lavoura em captar recursos do ambiente, captar água, captar luz, nutrientes. Então, é importante não colocar um número muito grande de plantas para não provocar uma competição entre elas. Outro fator importante é o cultivar adequado, que a gente já abordou lá em cima, em como a gente escolher. Então, a gente pode fazer uma analogia disso de um produtor que tem uma Ferrari, mas só anda em estrada de terra. Ou seja, ele não vai conseguir desenvolver o máximo do motor da Ferrari num estrada de terra. Então, você não pode optar por um plantio de um híbrido simples, sendo que você não vai fazer um manejo correto, você não vai aplicar a quantidade de defensivos necessária, não vai adubar como é necessário, você não tem uma área adequada para o plantio do híbrido simples. Por fim, a gente tem as plantas daninhas, né, o manejo de planta daninha, que seria aquelas plantas indesejadas que atrapalham o desenvolvimento das plantas cultivadas e que podem diminuir a produtividade da lavoura, né? E doenças e pragas, que é sempre importante, né, em qualquer cultura, para a gente estar controlando aí. Hoje,
os eventos biotecnológicos e os transgênicos têm facilitado muito o manejo nessas situações aí. Então, era isso que eu tinha programado. Eu queria agradecer ao professor Marcelo Minar pela oportunidade, ao programa Miro pelo ensinamentos. E aqui estou deixando meu e-mail e meu telefone, qualquer dúvida ou questionamento, pode mandar para mim, que a gente bate um papo aí. Muito obrigado.